do ano, nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Assim como a irmã Célia disse, nós estamos vivos, nós estamos bem, nós chegamos até aqui. Então hoje é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor pelos livramentos que Ele tem nos dado. Mas uma palavra que nos alinha, uma palavra que nos desperta, uma palavra que fala ao nosso coração. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Podem se assentar. Assim como eu e você, sujeito a todas as aflições que um justo ele sofre, angústia, fome. Mas nós vemos nessa passagem, no capítulo anterior, após o batismo de Jesus no Rio Jordão, Jesus ele foi conduzido para o deserto da Judéia. E lá, Jesus ele passaria por uma tentação. Essa tentação foi permitida pelo seu próprio Pai, porque o Senhor queria mostrar que o seu Filho era único, era perfeito e isento de qualquer pecado. E eu fico imaginando, imagina se Jesus, naquele deserto, ele cai. Ele ia comprometer todo o propósito de salvação que Jesus tinha na nossa vida. Ia comprometer todo o propósito de Deus na nossa vida. E eu já quero falar o primeiro ponto. O inimigo, ele nos ataca nos nossos momentos de fraqueza. Quando o inimigo ele ataca Jesus, o que Jesus estava sentindo naquele momento? Jesus sentia fome. Jesus estava sentindo fome. E o diabo diz assim para Jesus: Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, que você transforme essa pedra em pão. Idade momentânea. E muitas das vezes, nos nossos momentos de fraqueza, o inimigo ele nos apresenta até pratos apetitosos para nos fazer cair. Porque tudo que o diabo quer é atrasar o propósito que Deus tem na sua vida. Tudo que o inimigo quer é te distrair no meio do propósito. Mas Jesus, ele dá uma resposta para ele, para o diabo, naquele momento. Ele diz ao Senhor, ele não diz baseado nas suas teorias, ele diz: está escrito. Está escrito. Está escrito onde? Na palavra de Deus, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele estava fraco carnalmente, Espírito Santo. Jesus ele estava munido da palavra de Deus. É por isso que lá em Mateus 21, vigiai e ore, para que não caiam em tentação. E o espírito está forte, mas a carne está fraca. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos estar munidos da palavra de Deus, porque a palavra ela é poderosa. Ela é poderosa para nos orientar. Ela é poderosa para nos fortalecer, porque através da palavra, é através da oração que você vai estar munido, para que quando a tentação vir, você dizer: não, ainda que meu casamento não esteja bom, eu continuo fiel a Deus. Ainda que a minha família não esteja do jeito que eu gostaria, eu continuo fiel a Deus. Eu não vou trocar o propósito do Senhor na minha vida por um prato de lentilha. Sabe por quê, querido? Não vale a pena trocar o propósito de Deus por uma necessidade momentânea. Porque quando ele vem a coisa boa, o diabo ele sabe da sua fraqueza, ele sabe aonde tocar, para que você venha cair, para que você venha ser envergonhado. Porque o maior propósito dele nas nossas vidas é esse: desqualificar o nome de Jesus Cristo na nossa vida. Então que você venha entender nessa noite que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena viver os propósitos do Senhor aqui na terra. Porque Jesus, assim como eu e você, também foi tentado, mas Jesus estava atento. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Não cai em qualquer conversa, não cai em qualquer coisa. É por isso que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, crescer em graça e em conhecimento perante Deus e perante os homens da terra. É cheio do Espírito Santo que você vai vencer as batalhas da vida. É cheio do Espírito Santo que você vai vencer, que você vai conseguir chegar aonde Deus disse que você chegaria, que você vai conseguir alcançar o propósito de Deus na sua vida.
jejum. Não tem como chegar aonde Deus te prometeu de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque Deus não trabalha de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus primeiro Ele nos lapida, Ele nos prepara para que nós venhamos alcançar o propósito e lá estarmos maduros o suficiente, preparados o suficiente para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas Jesus a usou corretamente. Memorize a palavra para vencer as tentações do mal. Você precisa estudar a palavra. Você precisa meditar a palavra para que você não venha ser manipulado no meio do caminho, para que você não venha cair nas ciladas, porque muitas das vezes nós ouvimos coisas e nem tudo é de Deus. Nem tudo que ouvimos é do Espírito Santo. É por isso que é necessário nós termos discernimento de espírito. Porque na hora, Jesus ele viu que o diabo tinha distorcido a palavra. Por quê? Porque ele tinha um discernimento de espírito que vai impedir com que você seja enganado por distorções na palavra. Então a palavra é poderosa para te munir de toda a enganação que muitas das vezes o diabo vem nos nossos momentos de fraqueza, com palavras que Deus não disse, com palavras que Deus nunca falou. É por isso que nós devemos estar munidos da palavra. O inimigo estava ali oferecendo uma facilidade para Jesus, dizendo: Jesus, eu te dou todos os reinos, sem você precisar passar pela morte de cruz. Era uma facilidade para comprometer o propósito que Deus havia designado para ele. E eu quero te dizer que tudo que nós colocamos no nosso coração acima de Deus é idolatria. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida e deixamos Deus em segundo plano é pecado de idolatria. Pecado de idolatria não é apenas adorar outros deuses em outras religiões. Pecado de idolatria é você adorar mais um relacionamento do que a Deus. É você adorar mais o seu trabalho do que a Deus. É você colocar outras coisas como prioridade na sua vida e deixar Deus em segundo e terceiro lugar. Jesus poderia naquele momento ter aceitado a opção do diabo, porque era uma opção fácil. Eu não vou precisar passar por nenhuma dor, eu não vou precisar passar por nada daquilo, eu só vou ter tudo fácil. Mas tudo que vem fácil vai fácil. Que o Senhor completa a boa obra dele nas nossas vidas. Então, querido, se você é escolhido ou escolhida por Deus, você vai passar por dores, mas todas essas dores serão junto com o Espírito Santo, porque Ele vai te fortalecendo no meio do caminho, Ele vai te dando estratégias, Ele vai te dando autoridade para que você venha ser uma arma mais forte. Você vai sair dali verdadeiramente cheio da presença de Deus para ajudar aqueles lugar onde o Senhor te colocou. Muitas pessoas adoram cargos eclesiásticos e acham que estão servindo a Deus de coração. Mas na verdade, o Senhor está em segundo plano e o cargo está mais alto do que Deus. Porque a partir do momento que acontece alguma coisa, a pessoa larga tudo. Então onde estava o coração dessa pessoa? Estava no cargo, não estava em Deus. Então os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não importa a posição que esteja, continue adorando ao Senhor. O que importa é você ser aprovado por Deus e não pelos homens. Busque a aprovação de Deus, busque a aprovação dos céus, busque a aprovação do alto. Busque primeiro a aprovação dele, porque é ele quem vai te honrar. Não espere honra de ninguém, espere de Deus. Não faça nada esperando em troca, faça porque Deus mandou você fazer. E entenda que o Senhor Ele é quem te honra. Você vai alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. Se mantenha fiel a Deus. Jó, ele passou por tudo que ele passou, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel ao Senhor. E antes de concluir essa mensagem, eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Deus, eu venho colocar a vida da igreja em tuas mãos, ó Deus. Senhor, aquele que está fraco, o Senhor poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Senhor, aquele que está caído, que o Senhor levante nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos encher da tua presença, que o Senhor venha nos encher da tua palavra,
Ti, Senhor, na nossa vida. Coloca fome e sede, Pai, de Te conhecer mais. Coloca fome e sede em nós, ó Deus, de saber mais da Tua palavra, de estarmos alicerçados na Tua palavra. Senhor, que ainda, Senhor, que venham coisas, Senhor, para tentar nos distrair no meio do caminho. Que os nossos olhos continuem fixos, ó Deus, na Tua palavra, no alto dos céus. Senhor, vai fortalecendo, Pai, cada um de nós. Senhor, nos enche na Tua presença. Senhor, nos dá conhecimento. Abre a nossa mente, Pai, para que nós não venhamos ser enganados por qualquer coisa, mas que possamos estar unidos por toda a palavra que vem da boca de Deus, para que possamos estar alicerçados na rocha, em nome do Senhor Jesus. Você louvava, o Espírito Santo falava através da sua boca. Enquanto você louvava, o Espírito Santo trabalhava, não só aqui, mas dentro da tua casa. E o Senhor falava: o verdadeiro adorador me adora até na dor. Independente do que você esteja passando, o Senhor está cuidando de tudo. E você